Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Perispírito do professor Zalmiro Zimmermann. E ele vasculha todo o espiritismo, a doutrina espírita em busca de explicações. E aí, nós estamos estudando as propriedades do perispírito e no caso hoje nós vamos falar sobre a sensibilidade global. Mas antes, clique aqui no joinha desse vídeo para ajudar o YouTube a divulgar este conteúdo, compartilhe com quem você gosta, se inscreva se não for inscrito, ative as notificações e se quiser ajudar um pouquinho mais, clica no botão Seja Membro, é uma quantia muito pequenininha mensal que vai ajudar demais a gente manter aí o canal como uma central de estudos dos assuntos espíritas e especialmente das obras fundamentais. Então vamos sem demora aqui para o nosso estudo de hoje, sensibilidade global. Se quando encarnado o espírito recolhe impressões por meio de vias especializadas que compõem os órgãos dos sentidos, sem o corpo físico, sua capacidade de perceber amplia-se extraordinariamente. Livre das peias somáticas, a percepção do meio que o envolve já não depende dos canais nervosos materiais, acontecendo como um registro global do perispírito, ou seja, uma percepção que o espírito realiza com todo o seu ser. Olha que legal isso, deixa eu colocar aqui para anotar. Com todo o seu ser. Assim vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro, independentemente, inclusive, da posição ou direção, uma vez que as sedes dos sentidos não encontram localização tão específica quanto se observa no estado de encarnação, em que a percepção das sensações físicas, ordinariamente, não se desvincula das suas bases anatomofisiológicas. Olha que interessante. Então, significa que no corpo espiritual, a gente pode ver com o corpo espiritual inteiro, a gente pode sentir cheiro, a gente pode tocar, tocar a gente pode com o corpo físico também. A gente pode ouvir com o corpo espiritual inteiro, já que não se resume. No corpo físico nós temos o olho que faz a função de ver, o ouvido que faz a função de ouvir. No corpo perispiritual nós temos aí todo o perispírito que pode fazer as funções, né? É curioso. Uma coisa interessante, assim, eu falo até na palestra Perispírito também, que no mundo físico tem muitas pessoas que, por exemplo, conseguem enxergar com a sola do pé, conseguem ver imagens resultantes dos sons. Então, os sons são transformados em imagem, a pessoa enxerga. Dá para sentir, dá para ouvir com órgãos. Isso, claro que são anomalias, né, defeitos genéticos, mas isso no mundo físico já acontece. Imagina no mundo espiritual. Nesse capítulo ganham destaque particularmente os chamados fenômenos de transposição dos sentidos, que mostram a possibilidade de algumas pessoas mais sensíveis perceberem os estímulos por vias físicas totalmente impróprias para isso, explicando assim que a sensibilidade global do perispírito pode exteriorizar-se mesmo estando o espírito encarnado, ainda que em casos excepcionais, que eu acabei de falar. Tais fenômenos, atraindo hoje cada vez mais a atenção dos pesquisadores de todo o mundo, teriam sido pela primeira vez relatados por Tardy de Montraville em seu Essai sur la théorie du sonambulisme magnétique, ensaio sobre a teoria do sonambulismo magnético, 1785. Você percebe que eu falo francês fluentemente, né? Então cada dia é melhor. Nesse trabalho descreve como um sonâmbulo que observava podia ver com a boca do estômago. Olha que curioso. Em 1808, Peteton, Eletricidade Animal, estudou 8 mulheres que em estado cataléptico apresentavam a transposição dos sentidos físicos para a região epigástrica ou para os dedos das mãos e dos pés. Olha que curioso, né? Em estado cataléptico, ou seja, semi-morto, assim, quase batimentos muito, muito, muito baixinhos. E que via ter a transposição, né, da região epigástrica ou para o dedo da mão e do pé. César Lombroso relata em sua obra... isso aí em italiano. Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici, publicado em 1909, experiência pessoal com uma jovem de 14 anos, que perdendo a visão com os olhos,
via com o mesmo grau de acuidade. O 7 polegadas da escala de Jagger pela ponta do nariz e lóbulo esquerdo da orelha, lendo assim uma carta que então me viera dos Correios enquanto eu lhe vendava os olhos. Anota ainda o famoso cientista italiano que certos gestos provocavam notáveis reações defensivas da menor, aproximando, por exemplo, um dedo à orelha ou ao nariz, ou fazendo menção de os tocar, ou ainda melhor, fazendo com uma lente incidir um raio de luz de lâmpada à mesma distância, e por fração de minuto ressentia-se vivamente e irritava-se. Quereis cegar-me? Ela já era cega, gente. Depois movia o antebraço a defender o lóbulo da orelha e a extremidade do nariz, permanecendo assim por alguns minutos. Gente, está falando de experiência do Cesare Lombroso, de experiência de pessoas. Uma menina cega que via com o lóbulo da orelha e com a extremidade do nariz. Por que o perispírito não pode fazer isso? Em outro extraordinário depoimento a respeito dessa jovem, escreve Lombroso que também o olfato estava transposto. O amoníaco e a açafétida não lhe provocavam a menor reação quando colocados no nariz, enquanto que uma substância ligeiramente odorífera sob o queixo dava lugar à viva impressão, e a mímica toda especial. Assim, se o aroma lhe era agradável, sorria, piscava os olhos e respirava com maior frequência. Se o perfume desagradava, levava rapidamente a mão à dobra do queixo, tornado este a sede do olfato, e voltava com rapidez a cabeça para o lado. Mais tarde, o olfato se transferiu ao dorso do pé. Então, quando um odor a desagradava, movia a perna para a direita e a esquerda, contorcendo também todo o corpo. Quando agradava, permanecia imóvel, sorridente, respirando mais frequentemente. Gente, que coisa louca! Muito legal! Será que você tem isso? Se você tiver, deixa aqui no comentário. Será que você sente com o dorso do pé? Você sente odores com o queixo? Será que você enxerga com a ponta do nariz ou com a orelha? Pode ser, uai, pode ser, por que não? Inúmeros casos semelhantes são relatados por Lombroso no referido trabalho, alguns surpreendendo até experimentados investigadores. Nando Fodor menciona diversos casos interessantes relatados por Boirac. Um paciente seu, por exemplo, lia com as pontas dos dedos, e não é braille, tá? Não é braille. Atado de costas para Boirac, mas segurando seu cotovelo, podia ele também ler se Boirac passasse as pontas dos seus próprios dedos sobre as linhas do jornal, não fazendo diferença se fechasse os olhos. Esse fenômeno de visão sem olhos, eyeless sight, ou especificamente de percepção óptica através do tato, Dermo Optic Perception, DOP, passou a ser mais estudado depois de publicação da obra de Jules Romains, Vision Extra-Retinian, A Study of Vision of... Eu lembrei agora do Cacontibes. Estou parecendo Cacontibes. Isso não foi nada previsto. Mas você vê que legal. Se isso é possível com o corpo físico, por que não é possível com o corpo perispiritual? Bacana isso, né? Então, essa propriedade que a gente viu aí de sensibilidade global. Mas dá tempo para ver mais uma propriedade hoje, que é a sensibilidade magnética. Então, vamos ver. O perispírito, campo de força que é a sustentar uma estrutura semimaterial, apresenta-se, como não poderia deixar de ser, particularmente sensível à ação magnética. Graças a essa sensibilidade, como demonstrado por pesquisadores de ontem e de hoje, o espírito encarnado tem condições de registrar, por exemplo, até num campo de energia estática, a influência que dele emana, com evidente repercussão na organização somática. Mas é no domínio do magnetismo espiritual, ou psicomagnetismo, que essa extraordinária qualidade do psicossoma, ou do perispírito, surge especialmente relevante. Com efeito, devido a ela, torna-se o espírito suscetível às influências da energia ambiental que o envolve, a psicosfera. E é essa propriedade que lhe permite absorver e assimilar, e também transmitir, a energia espiritual que capta ou recebe. Exemplo precioso é o processo do passe. O espírito, acumulando energia e estimulando a sensibilidade do médium, conjuga suas forças com a deste, psíquicas e vitais,
para a transmissão dos recursos de cura. Claro que o perispírito tem que ter sensibilidade magnética. Afinal de contas, o passe, que algumas religiões pode ser chamado de imposição de mãos, de jorei, enfim, é uma troca de energia magnética e o perispírito é extremamente sensível ao magnetismo. Tanto que é pelo seu perispírito que o médium consegue sentir magneticamente o que o espírito comunicante sente. Porque o perispírito do ser espiritual que está comunicando, por exemplo, vai passar todos os seus sentimentos, sua aflição, lá, tudo magneticamente captado pelo perispírito do médium. Então, e o trabalho de passe, como se diz aqui, é uma ação extensivamente magnética que acontece entre uma pessoa e outra e que os seus perispíritos se conectam e passam energias magnéticas. Também aí pode ser comum você entrar num lugar e não se sentir muito bem, é porque o seu perispírito sentiu o magnetismo e uma energia diferente e que por essa capacidade você sente coisas estranhas. Beleza? Bom, a gente encerra essas duas propriedades hoje. A gente continua estudando no próximo episódio mais propriedades do perispírito. E aí, o que você está achando? Deixa aí nos comentários. Tá ficando legal, né? O assunto é muito apaixonante e é legal que a gente estude aí aprofundadamente estes temas. Posso contar com a sua presença no próximo encontro? Olha lá, hein? Então, toda semana tem um episódio novo. Até lá, a gente se encontra. Tchau!